Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo e ao final deixem seus comentários, tirem suas dúvidas que atenderei com o maior carinho. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos ter uma aula de geopolítica brasileira. Esse tema, geopolítica, tem caído com muita frequência em provas da SpaceX e também do Colégio Naval. Hoje nós estudaremos uns teminhas envolvendo essa questão da geopolítica brasileira, mas teremos outros encontros falando sobre geopolítica. Espero que vocês gostem da aula e fortaleçam o meu canal. Tamo juntos, moçada! Tamo juntos e misturados! Vamos começar falando sobre o mar territorial. O mar territorial brasileiro está aqui representado por essa faixa azulzinha que contorna o nosso litoral. O mar territorial, ele possui 12 milhas náuticas, que equivalem a cerca de 22 quilômetros. Então, no mar territorial brasileiro, nós exercemos a plena soberania. O que eu quero dizer com isso? Que navios só podem trafegar pelo mar territorial com autorização da autoridade competente. Aviões só podem sobrevoar o espaço aéreo que se encontra sobre o mar territorial brasileiro com autorização do órgão competente. Então, o mar territorial brasileiro é uma área que acompanha o nosso litoral, possuindo 12 milhas náuticas, que equivalem a cerca de 22 quilômetros, onde é exercida a plena soberania brasileira. Não confundam o mar territorial com isso aqui, ó, a zona econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva está representada aqui nessa tonalidade azul clara. Ela possui 200 milhas náuticas, que equivalem a cerca de 370 quilômetros. Na zona econômica exclusiva, fora do mar territorial, porque uma parte dela está dentro do mar territorial, que fique bem claro isso, fora do mar territorial brasileiro, o direito internacional garante às empresas de navegação o direito de trafegarem na zona econômica exclusiva, fora do mar territorial, sem autorização prévia do governo brasileiro ou do órgão competente, assim como também é permitido o sobrevoo de aeronaves no espaço aéreo que se encontra sobre a zona econômica exclusiva, que está fora do mar territorial. Olha o que eu estou dizendo, porque a zona econômica exclusiva, ela tem uma parte que está dentro do mar territorial brasileiro. E como eu disse, na área do mar territorial, a navegação e o sobrevoo do espaço aéreo só é permitido com a autorização dos órgãos competentes. Aqui na área da zona econômica exclusiva, também é permitido a instalação de cabos submarinos, dutos para o transporte de óleo, gás natural, enfim. Mas a exploração dos recursos econômicos ali encontrados, como petróleo, gás natural, terras raras, frutos do mar, é de direito brasileiro.
empresas estrangeiras podem explorar esses recursos na zona econômica exclusiva brasileira? Pode, desde que tenha autorização do governo brasileiro. Por isso que ela é chamada de zona econômica exclusiva. Então, se o governo permitir a exploração de petróleo por parte de uma empresa multinacional na zona econômica exclusiva, essa empresa poderá exercer a exploração desse recurso. Agora, por exemplo, se um navio pesqueiro estiver na zona econômica exclusiva, pescando sem autorização do governo e for interceptado por um navio patrulha ou um navio de guerra da Marinha Brasileira, essa embarcação será apreendida e os seus tripulantes serão detidos. Vão responder lá um inquérito e depois vão ser liberados, mas a embarcação ficará detida. Vai ser liberada depois de pagar uma multa, o que seja. Enfim, então o governo brasileiro, ele pode, isso é direito internacional, construir ilhas artificiais na área da zona econômica exclusiva, pode também construir aqui, além das ilhas artificiais, implantar centros de pesquisas para explorar, identificar os recursos que ali se encontram, sejam eles recursos minerais, sejam eles recursos da flora e da fauna oceânica. O governo brasileiro tem negociado junto à Organização das Nações Unidas a extensão da zona econômica exclusiva para além das 200 milhas náuticas. Isto porque há um acordo firmado lá na ONU, e esse acordo vem lá da década de 1970, abrindo a possibilidade de se estender a zona econômica exclusiva para 350 milhas náuticas. Por que o governo brasileiro está pretendendo expandir a sua zona econômica exclusiva? Porque o pré-sal, onde se encontram as nossas maiores reservas de petróleo e gás natural, essa região que vai se estender do Espírito Santo até mais ou menos Santa Catarina, tem parte dele fora da zona econômica exclusiva. Como não existe nenhum país próximo dessa área, até mesmo porque o continente africano se encontra bem afastado do litoral brasileiro, para disputar essas riquezas com o Brasil, então essa possibilidade de estendermos a zona econômica exclusiva para 350 milhas náuticas, de acordo com aquilo que foi negociado com a ONU lá na década de 1970, a possibilidade dos países estenderem suas zonas econômicas exclusivas, desde que não haja países próximos que possam reivindicar a soberania dessas áreas, cria a condição para que nós, de fato, consigamos estender a ZEE brasileira e assegurar a propriedade da maior reserva de petróleo descoberta até então no Brasil para o nosso país. Claro, assegurar ao Brasil. Agora, a exploração é feita pela Petrobras e tantas outras empresas que conseguiram, através de uma concorrência, de um leilão, adquirir os blocos exploratórios encontrados nessa região do pré-sal. Aqui nós temos o SISFRON, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira. O SISFRON é um projeto que foi lançado pelo governo brasileiro, logicamente, com o apoio das Forças Armadas, que constituem a parte integrante mais importante desse projeto. Então, o projeto SISFRON, ele tem por objetivo exercer o maior controle das fronteiras terrestres brasileiras.
que se estendem por cerca de 16.886 quilômetros. Lembrando que o Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Somente o Chile e o Equador não se limitam com o território brasileiro. Então, vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia da amplitude do CISFRON. Tem por objetivo proteger as fronteiras terrestres do Brasil, 16.886 quilômetros. É um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional, cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira, ou seja, a presença militar ou a presença das Forças Armadas na faixa de fronteira para assegurar não só a proteção do território brasileiro, como coibir também ações ilícitas. O sistema enfatiza o adensamento de unidades das Forças Armadas nas fronteiras, que constituem postos de fronteira, bases militares e por aí vai. Além da proteção das nossas fronteiras, o CISFRON tem por objetivo combater os ilícitos transfronteiriços, sobretudo no que diz respeito ao narcotráfico e ao contrabando de armas, através de um sistema de cooperação com os estados vizinhos, de forma a promover uma maior projeção do Brasil no cenário da América do Sul. Então, não existe, na verdade, uma ameaça militar de nenhum país vizinho ao território brasileiro. A ideia de aumentar a presença militar na área de fronteira é justamente com o objetivo central de coibir as irregularidades, as ilicitudes, como, por exemplo, o narcotráfico. Aqui na fronteira do Brasil, nós temos grandes produtores de droga. Colômbia, Bolívia e Peru são os maiores produtores mundiais de cocaína. O Paraguai figura entre os maiores produtores mundiais de maconha. Então, nessa faixa de fronteira, existem organizações de narcotraficantes muito bem articuladas. O Brasil é uma das rotas do narcotráfico internacional. Então, coibir a ação do narcotráfico é um dos objetivos do CISFRON, assim como também coibir o contrabando de armas que alimentam as organizações criminosas que atuam no território brasileiro. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o Projeto Calha Norte. O Projeto Calha Norte foi lançado na década de 1980. A ideia, na verdade, ela foi sendo costurada, o projeto foi sendo desenvolvido no governo do presidente João Batista Figueiredo. Todavia, o Projeto Calha Norte ele vai sair do papel no governo do presidente José Sarney em 1986. O Projeto Calha Norte, ele tem por objetivo, ou objetivos, melhor dizendo, aumentar a presença do Exército Brasileiro, sobretudo no norte do Brasil, ou seja, na Amazônia Setentrional, do Oiapoque, que é um rio que separa o Amapá da Guiana Francesa, que é um território ultramar pertencente à França, até mais ou menos a área do Peru. Então, a ideia do Projeto Calha Norte foi promover a demarcação das fronteiras terrestres do Brasil nessa região, até mesmo porque em vastas áreas da Amazônia a acessibilidade é um tanto quanto complicada. Então, com o apoio, logicamente, do exército ou dos exércitos dos países vizinhos, topógrafos, etc., era demarcar, colocar os marcos de fronteira para evitar qualquer problema de relacionamento ou litígio territorial com países vizinhos ao Brasil. Por isso que a participação do exército ou dos exércitos dos países vizinhos
era de vital importância dentro desse contexto da demarcação das fronteiras. Também por objetivo construir os postos de fronteira, ou seja, postos principalmente do Exército Brasileiro para o exercício do controle das fronteiras terrestres do Brasil. Ainda transferir para a Amazônia unidades militares do Exército Brasileiro, inclusive aqui do Rio de Janeiro, algumas unidades militares foram transferidas para a Amazônia. Coibir a ação de grupos guerrilheiros. Basta lembrar que a guerrilha atuava e ainda atua na Colômbia. Duas organizações guerrilheiras ainda atuam na Colômbia, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Aí o aluno vai me perguntar, mas professor, as Farc não assinou há poucos anos atrás um acordo com o governo depondo as armas? Sim, mas houve uma cisão das Farc. Um grupo não aceitou esse acordo com o governo e continua empreendendo ações armadas contra o governo da Colômbia. E também aqui existe o Exército Nacional o Exército de Libertação Nacional, a ELN, que é uma outra força militar que há muitos anos luta contra o governo colombiano. E também lá no Peru existia o Sendero Luminoso. Então a presença de grupos militares, principalmente grupos revolucionários, ao longo das fronteiras do Brasil com a Colômbia, do Brasil com o Peru, preocupava as autoridades brasileiras. Então, aumentar a presença militar na região tinha por objetivo impedir que esses guerrilheiros entrassem no território brasileiro, impedir que esses guerrilheiros, através da sua influência, pudessem induzir brasileiros a criarem grupos armados revolucionários que atuassem contra o governo brasileiro. E também a ideia do Projeto Calha Norte é combater o narcotráfico, o contrabando de armas, a biopirataria, que é o contrabando de espécies exóticas obtidas na floresta amazônica, o contrabando de pedras preciosas, ouro, esmeralda, diamante, que são extraídos na Amazônia. A Amazônia é uma região muito rica em recursos naturais. E também o Projeto Calha Norte tem por objetivo dar suporte às comunidades locais e também, na época do Plano de Integração Nacional, dar suporte aos projetos de colonização da Amazônia. Então, um projeto de grande abrangência, de cunho militar, não só voltado para a defesa da Amazônia, como também para coibir ações de narcotraficantes e contrabandistas na região e ainda dar suporte às comunidades locais e aos projetos de colonização da Amazônia setentrional. O projeto Calha Norte está em vigor até hoje e a presença militar brasileira na região continua aumentando. Aqui nós temos um outro projeto, que é o projeto Civan. O projeto Civan ele foi implantado na década de 1990, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. A ideia do governo, ao criar o projeto Civan, a ideia principal é ter o controle do espaço aéreo da maior região brasileira. Aliás, a Amazônia era a única região brasileira onde não havia o controle do espaço aéreo. Aqui no Brasil existe o sistema chamado SINDACTA, SINDACTA 1, 2, 3 e 4, que exerce o controle do espaço aéreo nacional. E aqui na Amazônia, na verdade, era a única área do território nacional onde os radares do SINDACTA, eles não cobriam esse espaço aéreo na sua plenitude. Então havia a necessidade de implantar radares na Amazônia que permitissem exercer o controle do tráfego aéreo, não só para dar suporte à aviação comercial, assim como defender o espaço aéreo da Amazônia da incursão de aeronaves que transportam drogas, transportam contrabandos de armas, enfim. Então, a defesa do espaço aéreo era vital naquela região.
Então, o projeto Civan, na verdade, consistiu na instalação de unidades da Força Aérea Brasileira, instalação de sistemas de controle de tráfego aéreo, instalação de vários radares que estão espalhados sobre a região, para que se possa fazer o monitoramento e o pleno controle do espaço aéreo regional. Se uma aeronave entrar no espaço aéreo da Amazônia sem autorização e o radar do Civan identificar a presença dessa aeronave, é acionado aviões ou helicópteros da Força Aérea Brasileira, que vão de encontro a essa aeronave para fazer a sua interpretação. Quando se faz a aproximação, tem a comunicação por rádio, onde o oficial que está comandando, que normalmente são 2 aviões ou 2 helicópteros que partem para a interceptação. Então tem um oficial que está no comando e ele vai orientar o piloto daquela aeronave que está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro sem autorização para pousar numa pista ou numa base indicada pelo oficial da FAB. Caso o piloto da aeronave incursora não cumpra a determinação, o piloto da FAB, o oficial, ele ainda tenta convencer, ele repete 2, 3 vezes o procedimento de orientação para que o piloto leve a aeronave para uma pista ou para uma base da Força Aérea. Caso esse piloto não obedeça esse comando, é solicitado autorização para abater a aeronave. Existe a lei do abate, que dá ao presidente, a única pessoa que tem o poder de ordenar o abate da aeronave incursora que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Então, após a comunicação com o presidente, havendo essa autorização, primeiro o piloto da FAB ele vai dar uns tiros de advertência para tentar convencer, através da intimidação, o piloto da aeronave incursora a pousar. Se ele continuar desobedecendo às ordens, aí o piloto da FAB vai derrubar. Normalmente ele ou atira com canhão, dependendo da aeronave, pode atirar até com metralhadora, mas normalmente é um canhãozinho de 30 milímetros ou uma metralhadora .50, porque essas aeronaves são aviões de pequeno porte, e vai derrubar a aeronave. O piloto vai passar a localização de onde a aeronave caiu para as equipes de apoio de terra chegarem até lá para ver se o piloto sobreviveu. Provavelmente não sobreviva, né? Vai morrer com a queda e ali vai, logicamente, caso o avião não pegue fogo por completo, identificar as drogas ou as armas que estejam sendo transportadas por essa aeronave incursora. Ok? Então, complementando o projeto Civan, você tem o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Primeiro foi criado o Civan, depois veio o CIPAM. Hoje se fala CIPAM-Civan, porque, na verdade, os dois interagem. É como se fosse um só. Então, o Sistema de Proteção da Amazônia foi criado para integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para articulação, planejamento e coordenação de ações globais na Amazônia Legal brasileira, visando a proteção, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável da região. Então, é um projeto de abrangência muito maior, que não se limita única e exclusivamente ao apoio ao tráfego aéreo regional e a proteção do espaço aéreo nacional. O projeto Civan também ele vai dar apoio às populações locais, vai coibir as ações de desmatamento clandestino e vai apoiar as ações de desenvolvimento sustentável que venham ser implementadas na região. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortaleça o canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, deixe aquele like, deixe os seus comentários e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!